Não é preciso fazer um investimento gigantesco e errado para ir à falência. A realidade é muito mais traiçoeira. O que realmente esvazia sua carteira não são aqueles erros monumentais que todos tememos, mas sim as pequenas decisões do dia a dia. Gastos silenciosos, compras desnecessárias, hábitos enraizados que parecem inofensivos e que aos poucos viram uma bola de neve arrastando suas finanças para o buraco. Hoje, eu vou te mostrar os 20 erros mais comuns que estão te levando, lentamente, à ruína financeira. E o mais importante, como você pode evitá-los antes que seja tarde demais. Fique até o final, porque você vai se identificar com mais de um desses no seu dia a dia. Primeiro, viver acima das suas posses. Um dos erros mais comuns é acreditar que ter mais dinheiro significa, automaticamente, poder gastar mais. A pessoa recebe uma promoção, o salário aumenta e pronto, já compra um carro novo, roupas mais caras ou até uma casa maior. Mas a verdade é, se cada aumento de renda vem acompanhado de um aumento proporcional nos gastos, você nunca vai sair desse ciclo vicioso. É como correr numa esteira. Você se esforça, mas fica sempre no mesmo lugar. O segredo é manter o padrão de vida quando a renda aumenta e usar a diferença para poupar ou investir. O verdadeiro progresso financeiro acontece quando você gasta menos do que ganha e consegue manter uma margem. Não quando você tenta parecer rico com coisas que na verdade só te afundam ainda mais em dívidas. Segundo, comprar coisas que você não precisa só porque estão em promoção. O grande truque do marketing é nos fazer acreditar que estamos perdendo uma oportunidade única se não agirmos imediatamente. O problema é que promoções raramente significam economia real. Se você compra algo que não estava na sua lista, não está economizando dinheiro, está gastando. Muitas vezes, essas supostas pechinchas acabam esquecidas no armário ou até vencidas na despensa. Supermercados e lojas sabem disso. Por isso, usam táticas como leve 2, pague 1 ou etiquetas vermelhas de promoção para criar um senso de urgência. A defesa é simples. Antes de pagar, pergunte a si mesmo se você compraria esse item pelo preço normal. Se a resposta for não, então você não precisa dele. Assim, você evita encher sua casa com coisas desnecessárias que, no final, só sugam seu dinheiro em vez de preservá-lo. Terceiro, pagar o mínimo do cartão de crédito. Esse é um dos erros financeiros mais caros e comuns. O sistema dos cartões de crédito é projetado para que você se sinta confortável pagando apenas o mínimo mensal. Parece uma solução fácil, quase inofensiva, pois você mantém sua conta em dia e evita a inadimplência. Mas o que realmente acontece é que os juros se acumulam como uma bola de neve. Uma pequena despesa pode se transformar em uma dívida que você arrasta por anos, pagando muito mais do que o valor original. No fim das contas, você trabalha mais para pagar a dívida do que para aproveitar sua renda. A regra de ouro é simples. Nunca pague apenas o mínimo. Se você usa o cartão, tenha certeza de que tem um plano para cobrir o valor total no fim do mês. E se não consegue, o sinal é claro. Você está gastando mais do que deveria e é melhor parar antes de cair na armadilha da dívida eterna. Quarto erro: não controlar seus gastos. Imaginem a cena. A torneira da pia está pingando dia e noite e vocês não fazem nada para fechá-la. É exatamente isso que acontece quando vocês não acompanham seus gastos. Muita gente acha que sabe mais ou menos quanto gasta, mas a realidade sempre surpreende quando a gente se dá o trabalho de anotar tudo direitinho. Desde o cafezinho da manhã até as contas que são debitadas automaticamente, o dinheiro vai escorrendo por pequenos ralos que parecem insignificantes, mas que no final das contas somam centenas de reais por mês. Controlar o orçamento não significa virar um pão duro ou um chato, mas sim ter clareza. Hoje em dia, existem aplicativos, planilhas ou até mesmo o bom e velho caderninho com caneta.
O importante é saber para onde seu dinheiro está indo. Só assim vocês conseguem ver onde dá para cortar, onde ajustar ou onde manter. Porque aquilo que não é medido, não é controlado, e o que não é controlado, inevitavelmente se perde. Quinto, comer fora todos os dias. Comer fora pode parecer um prazer acessível e até necessário quando se está com pressa, mas transformar isso em um hábito é um dos maiores vilões do seu bolso. Um almoço de 30 ou 50 reais pode não parecer muito, mas multiplique isso por 20 ou 30 dias e estamos falando de centenas de reais por mês. O mesmo vale para aqueles jantares rápidos ou cafés que você poderia preparar em casa por uma fração do preço. Cozinhar não só é mais econômico, como também te dá controle sobre o que você come e pode até melhorar a sua saúde. A chave é a organização. Prepare suas refeições em casa, leve o almoço para o trabalho e reserve as idas a restaurantes para ocasiões especiais. Assim, o que hoje é um gasto silencioso pode se transformar em uma economia de milhares de reais ao longo do ano, que você poderia usar para alcançar seus objetivos financeiros. 6. Não ter um fundo de emergência. A vida é cheia de surpresas. Um carro quebrou, uma visita inesperada ao médico ou até mesmo a perda do emprego. E se você não tem um fundo de emergência, qualquer despesa inesperada pode virar uma bola de neve de dívidas. É o começo de uma espiral financeira perigosa. Você usa o cartão de crédito para o que é urgente. Os juros se acumulam e antes que perceba, a situação piora. O fundo de emergência é o seu escudo. No começo, não precisa ser uma fortuna. Mesmo uma pequena quantia, guardada regularmente, faz diferença. O ideal é ter de 3 a 6 meses das suas despesas essenciais guardadas. Mas o mais importante é, comece. É um dinheiro que você só usa em emergências de verdade e que te traz uma paz de espírito. Porque a tranquilidade de saber que você pode enfrentar imprevistos sem se endividar vale muito mais do que qualquer compra por impulso. 7. Ignorar suas assinaturas automáticas. O mundo digital está cheio de serviços que prometem conveniência, plataformas de streaming, aplicativos de produtividade, academias, softwares que você mal usa. O problema é que a maioria funciona com cobranças automáticas mensais ou anuais. Isso significa que, mesmo que você não os use mais, eles continuam tirando dinheiro da sua conta sem você perceber. Muitos nem se lembram de todas as assinaturas que têm ativas. E mesmo que sejam valores pequenos, eles se somam a um vazamento financeiro considerável todo mês. O primeiro passo é fazer um raio-x das suas finanças. Revise seus extratos bancários e cartões de crédito para identificar as assinaturas ativas. Depois, cancele tudo o que você não usa regularmente. Mantenha apenas o que realmente agrega valor ao seu dia a dia. Essa limpeza financeira pode te render mais dinheiro do que você imagina e vai te deixar muito mais consciente dos seus gastos. 8. Alugar ou comprar mais espaço do que você precisa. O sonho de muitos é morar em uma casa grande, com vários cômodos, um jardim ou um terraço. Mas uma moradia maior nem sempre significa uma melhor qualidade de vida. Na verdade, em muitos casos, ela se torna um fardo. Quanto maior o espaço, mais você paga por aluguel ou hipoteca, manutenção, serviços, impostos e mobília. Muitas pessoas caem na armadilha de buscar metros quadrados extras que, na verdade, nem utilizam. A chave é adaptar sua moradia às suas necessidades reais, e não ao que o ego ou a comparação com os outros ditam. Viver em um lar confortável, funcional e que caiba no seu bolso te dará muito mais jogo de cintura do que se prender a uma casa que consome sua renda todo mês. Ter espaço demais não compensa a angústia de não conseguir pagar as contas. 9. Comprar carros novos a crédito. Poucas decisões financeiras são tão caras quanto financiar um carro novo. No momento em que o carro sai da concessionária, ele já perde entre 15% e 20% do seu valor.
No entanto, você continua pagando juros por ano sobre um preço inflacionado. A cultura de trocar de carro a cada poucos anos é feita para te prender na armadilha da dívida e diminuir sua capacidade de poupar. A alternativa é clara. Opte por um carro usado bem conservado, que já passou pela maior parte da desvalorização. Além disso, pagar à vista, mesmo por um modelo mais simples, te dá liberdade e paz de espírito. O carro deve ser um meio de transporte, não um símbolo de status que te acorrenta a parcelas intermináveis. No final, o que importa não é o que você dirige, mas a liberdade financeira que você mantém. 10º. Não revisar contratos e a letrinha miúda. Assinar um contrato sem ler tudo com atenção pode ser um erro bem caro. Seja um plano de celular, um financiamento de carro ou até um empréstimo bancário, muitos documentos vêm com taxas escondidas, cláusulas abusivas ou aumentos automáticos que passam despercebidos até que seja tarde demais. A pressa ou a confiança demais fazem as pessoas aceitarem as condições sem questionar, e depois se veem presas em acordos difíceis de desfazer, como um nó cego. Ler a letrinha miúda exige paciência, mas é sua principal defesa contra abusos. Sempre pergunte sobre o que você não entende e peça clareza antes de assinar qualquer coisa. Lembre-se, o que não está escrito não existe, e o que está escrito pode ser usado contra você, como diz o ditado popular. Ser minucioso na revisão de contratos não só economiza seu dinheiro, mas também te protege de obrigações injustas que podem pesar nas suas finanças por anos a fio. 12º. Depender sempre do crédito para cobrir gastos básicos. O crédito deve ser uma ferramenta ocasional, não um salva-vidas constante. Se o cartão de crédito ou empréstimos pessoais se tornam o único jeito de pagar o supermercado, as contas de casa ou a gasolina, é um sinal de alerta. Você está gastando mais do que ganha. Esse hábito é perigoso, pois normaliza a dívida e cria uma falsa sensação de estabilidade, como achar que o cheque especial é uma extensão do salário. O que parece uma saída, na verdade, é só adiar um problema que só piora a cada mês. Se você percebe que está sempre dependendo do crédito, é hora de fazer um raio-x do seu orçamento, cortar gastos desnecessários e buscar formas de aumentar sua renda, quem sabe até um bico. Cobrir o essencial com dívidas é um sinal claro de que o barco está furado. E quanto mais você ignora esses furos, mais perto você está de afundar em um mar de dívidas difícil de sair. 12. Gastar para aparentar. A vontade de demonstrar sucesso com roupas de marca, os gadgets mais recentes ou carros de luxo é um dos erros mais caros que existem. Esses gastos não atendem a nenhuma necessidade real, mas sim ao ego e à comparação com os outros. O problema é que a satisfação que eles proporcionam é apenas temporária, enquanto as dívidas que eles causam podem te acompanhar por anos. Gastar para impressionar os outros significa perder a batalha antes mesmo de ela começar, porque sempre haverá alguém com mais. Não tem como fugir disso. A verdadeira riqueza não se mede pelo que você mostra, mas sim pela liberdade que você tem. Se você conseguir se desvencilhar dessa necessidade de aparentar, vai descobrir que pode usar seu dinheiro para objetivos muito mais valiosos. Economizar, investir, experiências que você realmente aproveita. No fim das contas, o que importa não é como os outros te veem, mas como você vive. 13. Não planejar suas compras grandes. Compras espontâneas são aceitáveis quando se trata de coisas pequenas, mas para aquisições caras, elas podem ser devastadoras. Uma televisão, um móvel, uma viagem ou um eletrodoméstico comprado sem planejamento, muitas vezes leva a financiamentos ou parcelamentos que desequilibram suas finanças. A chave é a previsão. Antes de fazer uma grande compra, compare preços, procure alternativas e, acima de tudo, economize para poder pagar à vista. O tempo que você investe no planejamento também serve como um filtro para decidir se realmente precisa do item ou se é apenas um capricho momentâneo. Muitas vezes,
O impulso desaparece se você esperar algumas semanas. A paciência financeira não só evita dívidas desnecessárias, como também permite que você faça escolhas de consumo mais inteligentes. E essa diferença separa aqueles que prosperam daqueles que ficam presos em pagamentos intermináveis. 14. Não investir em educação financeira. Muita gente pensa que finanças é um bicho de 7 cabeças, coisa só para quem é economista ou trabalha no mercado. Mas a real é que, se você não entende como o dinheiro funciona, acaba virando refém dele. Não investir na sua educação financeira é repetir erros básicos, endividar-se demais, poupar mal, cair em golpes ou deixar passar oportunidades de ouro. Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de recursos, muitos deles de graça ou bem acessíveis: livros, cursos, podcasts, canais especializados. Tem para todos os gostos e bolsos. Dedicar um tempo para aprender sobre orçamento, poupança, investimentos e como lidar com dívidas é uma das melhores tacadas da sua vida. A educação financeira é um ativo que não desvaloriza, que te acompanha para sempre. É tipo aquele amigo de infância, sempre presente. Não é para você virar um PhD em economia, nada de burocracia desnecessária. É para entender os princípios que te permitem tomar decisões mais inteligentes no dia a dia. Porque, no fim das contas, a ignorância sobre dinheiro sempre sai mais cara do que qualquer curso ou livro. 15. Não poupar sistematicamente. Muitos dizem que poupam se sobrar algo no fim do mês. O problema é que nunca sobra, porque sempre aparece uma desculpa para gastar o que restou. É o famoso "deixa a vida me levar". Poupar não pode ser uma opção ou depender do acaso. Precisa virar um hábito automático. O mais eficaz é separar uma porcentagem da sua renda assim que você a recebe, antes mesmo de pensar em gastar qualquer coisa. É o pagar a si mesmo primeiro. Mesmo que seja um valor pequeno, o importante é a constância, a disciplina de um bom formiguinha. Com o tempo, esse hábito vira a base da sua estabilidade financeira, como um bom feijão com arroz. Poupar não é sobre se privar de tudo. É sobre construir uma reserva que te permite viver sem tanto estresse, aproveitar oportunidades e ter um colchão para os imprevistos, como um bom plano de saúde para o bolso. Quem não poupa sistematicamente vive sempre no limite, no cheque especial, enquanto quem o faz, mesmo ganhando pouco, constrói sua liberdade financeira passo a passo. 16. Cair na armadilha dos gastos formiga diários. Um cafezinho de manhã, uma garrafa de água comprada na rua, um aplicativo pago, uma bebida na máquina automática. Cada um desses gastos, isoladamente, parece insignificante, mas juntos, eles são um ralo enorme nas suas finanças. Esse fenômeno é conhecido como gastos formiga, pequenos consumos que, somados ao longo de 30 dias, viram centenas no mês e milhares no ano. É como a conta do churrasco que ninguém vê, mas que no final pesa no bolso. O problema é que eles passam despercebidos porque parecem leves. A gente pensa, é só um trocadinho, não faz diferença. A solução não é cortar todo pequeno prazer, mas sim decidir conscientemente quais realmente valem a pena. Preparar o café em casa, levar água em uma garrafa reutilizável ou cancelar assinaturas automáticas pode fazer toda a diferença. Assumir o controle dos gastos formiga não vai te deixar rico de repente, mas te dá mais controle e evita que você perca grandes somas sem perceber. Pense no ditado: de grão em grão, a galinha enche o papo. 17. A troca constante de celular ou tecnologia. A indústria de tecnologia vive da ideia de que você sempre precisa do mais recente. A cada ano, surgem novos modelos de celulares, notebooks ou consoles, com melhorias que raramente justificam o preço salgado. Comprar um aparelho novo a cada lançamento é um dos hábitos mais caros e improdutivos que existem. Na maioria dos casos, seu aparelho atual já atende a todas as suas necessidades básicas. Além disso,
Os aparelhos perdem grande parte do valor assim que são desembalados, transformando esse ciclo em uma verdadeira máquina de queimar dinheiro. O segredo é usar a tecnologia até que ela pare de funcionar de fato, e não até que o marketing te faça sentir que está obsoleto. Resistir a essa pressão social e publicitária é uma forma eficaz de proteger suas finanças sem abrir mão do que realmente importa. 18º. Jogar com criptomoedas ou apostar sem saber. A promessa de dinheiro fácil é, bem, um imã irresistível. Muita gente se joga em investimentos em criptomoedas, trading ou apostas esportivas sem preparo, só pelo hype ou pela ganância. O problema é que esses mercados são extremamente voláteis e arriscados, e sem o conhecimento adequado, a chance de perder dinheiro é altíssima. Não se trata de demonizar investimentos alternativos, mas de entender que eles exigem estudo, estratégia e gerenciamento de risco. Colocar seu dinheiro sem preparo é como jogar moedas para o alto e esperar que elas caiam dentro do seu bolso. Antes de colocar um real sequer nessas áreas, invista tempo para aprender e certifique-se de que você não está arriscando dinheiro que você precisa para viver. A diferença entre investir e especular está no conhecimento, e se você não o tem, o mais sábio é ficar de fora até estar pronto. 19. Confundir desejo com necessidade. Uma das causas mais comuns de ruína financeira é não conseguir distinguir entre o que você quer e o que você realmente precisa. A publicidade, a pressão social e até mesmo o tédio nos fazem sentir que precisamos comprar coisas que, na verdade, não são necessárias. É como aquela vontade de ter o smartphone mais recente só porque todo mundo tem, mesmo que o seu antigo ainda funcione perfeitamente. Cada vez que confundimos um desejo com uma necessidade, sacrificamos dinheiro que poderia ser destinado a objetivos mais importantes. Pense naquela mentalidade de promoção imperdível, que muitas vezes nos leva a comprar coisas que nem precisamos, só porque estão com desconto. O segredo é treinar sua mente para parar antes de cada compra e se perguntar: isso é algo que eu preciso para viver melhor? Ou é apenas um capricho momentâneo? Um bom truque é fazer uma lista de compras e se ater a ela, como nossas avós faziam. Aprender a dizer "eu não preciso disso" te dará mais poder do que qualquer desconto. É como a famosa mão de vaca brasileira, que sabe a hora de parar. Esse controle dos desejos não significa viver em extrema economia, mas sim priorizar o que realmente agrega valor à sua vida. Não se trata de privar-se de tudo, mas de decidir conscientemente o que realmente importa. Talvez uma noite aconchegante com a família, em vez da última peça de grife. Reconhecer a diferença é um superpoder financeiro. 20. Não ter um orçamento mensal. Muitos veem o orçamento como uma restrição, mas é exatamente o oposto. É a ferramenta que te dá liberdade. Um orçamento não te diz, você não pode gastar isso. Ele te mostra claramente o quanto você pode gastar sem comprometer sua estabilidade financeira. Sem um orçamento, você vive no piloto automático, sem saber se está no caminho certo. E o pior, nunca tem controle sobre seus objetivos. Um orçamento não precisa ser complicado. Basta anotar suas receitas, despesas fixas, despesas variáveis e o que você pretende economizar. Esse exercício simples te dá uma visão clara da sua situação. Sem orçamento, o dinheiro some sem você saber para onde foi. Com um orçamento, você tem o poder de decidir para onde vai cada real, cada centavo, e assim avançar em direção aos seus objetivos, em vez de ficar patinando. Como você pode ver, não é preciso fazer um investimento milionário errado para se meter em apuros. São os pequenos hábitos diários, as decisões automáticas e a falta de controle que levam a maioria das pessoas à ruína sem que percebam. A boa notícia é que cada um desses erros pode ser corrigido com mudanças simples. Um orçamento, economia consistente, consumo mais consciente,
Não se trata de se privar de tudo, mas de assumir o controle do seu dinheiro antes que ele controle você. A liberdade financeira não vem da noite para o dia. Ela é construída passo a passo com disciplina e clareza. E o primeiro passo é evitar os erros que já estão sabotando o seu futuro hoje.